Olá, pessoal! Este é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu quero mandar um abraço para dois amigos. O primeiro deles é o meu querido Cid Barros, meu amigo Ele tem mais de 80 anos, grande pecuarista. Eu estou gravando esse vídeo no dia do pecuarista, então vou fazer uma homenagem ao Cid Barros. E o Cid Barros é o seguinte, ele me ensinou que o importante na vida, e tem coisas que são fundamentais, são os amigos dos amigos, porque os amigos dos amigos já vem triado. E fazendo essa introdução, quero mandar um outro abraço para o meu grande amigo Arthur Monassi. O Arthur é vice-presidente hoje da Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos Senepol, é o fundador da Tracan Case, é dono de várias distribuições da Case ali pelo Triângulo Mineiro, noroeste de São Paulo. Ele é um craque. E toda vez que eu falo de case, o Arthur, ele fala, Carlão, você tem que entrevistar o Christian. E ele fala, você tem que entrevistar o Christian com carinho, como se falasse, você tem que entrevistar meu filho. Pois é. Arthur, forte abraço para você. E aqui está o Christian Gonzalez, ele que é o vice-presidente para a América do Sul e Caribe. Enfim, tira o México, Estados Unidos, o resto para baixo é com ele aqui na Case IH. Você tá bom, Christian? Eu estou ótimo, Carlão. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Bem feliz, ou seja, através do Arthur a gente conseguiu acertar essa participação. Teu programa aí tem tanta gente, tanta audiência e tanta tradição. Mas, Christian, antes da gente entrar nesses assuntos mais tecnológicos, né? Falar da marca Case é falar de tecnologia, a gente vai falar daquele trator vermelho sem ninguém em cima, a gente vai falar um monte de coisa, mas antes disso, eu quero aproveitar essa deixa do Arthur. Eu queria saber de você o seguinte, por que o Arthur gosta tanto de você? Deve ter um motivo muito importante, eu queria que você esclarecesse aqui para nós. Acho que é uma boa pergunta essa, viu? Depois a gente tem que perguntar para ele um pouquinho. Mas, bom, eu posso falar pelo menos, eu gosto muito, acho que do Arthur, acho que a gente tem uma relação, uma parceria que vem lá de trás. E, de certa forma, a gente tem uma carreira profissional paralela. Eu comecei na Case, eu tenho a sorte hoje de estar liderando uma marca que eu ajudei a criar no Brasil. Logo que eu me formei, um exalquiano, saí da Exalc, me formei em 96, ali meio perdidão, né? Depois que você se forma, o que você vai fazer? E logo na sequência, eu tive um pequeno emprego na área de vendas numa empresa de químicos. Eu fui convidado para trabalhar nessa empresa que estava começando no Brasil, que era a Case. A Case ainda estava muito no começo, estamos falando 96, 97, trazendo máquinas importadas dos Estados Unidos, com uma nova proposta de mecanização na agricultura, com máquinas grandes, sistema axial que não existia, ou seja, AFS, agricultura de precisão. Precisava vamos falar assim, de jovens que falassem inglês, que conhecessem a parte agrícola, para aprender sobre a parte tecnológica e conseguir conciliar isso. Nesse período, o Arthur foi um dos primeiros concessionários da Case no Brasil. Então, ele estava começando a operação dele também com a Tracan, tinha a Riber Cardan, a Riber Minas também ali. Então, nós já se aproximamos ali, começamos uma relação profissional que depois, com o tempo, depois de todos esses anos, virou uma relação também pessoal muito forte. Também. Eu tenho um carinho enorme pelo Arthur, um respeito e uma gratidão enorme pelo Arthur, tenho uma gratidão pessoal no que a gente fez tudo na minha carreira. Eu acho que o Arthur, todo agribusiness brasileiro tem que ter uma gratidão por ele. Ele é uma daquelas pessoas que não só no segmento de cana, onde ele é super reconhecido, uma sumidade, mas em toda a agricultura brasileira, todo o agronegócio, ele tem um papel muito importante aí. Então, é totalmente recíproco esse carinho. Maravilha. É bom porque a gente fala como é que chama, e estabelece paralelos aí. Então, essa história toda do Arthur, na verdade, serve inclusive para você falar um pouco da sua carreira. Você já falou aí que formou na Exalc, é mais um exalquiano falando aqui no Fala Carlão. Mas você, é o seguinte, eu podia jurar que por esse sobrenome seu, Christian Gonzalez, você era argentino, mas você estava falando que você é paulistano, é isso mesmo? Me conta aí. Eu sou paulistano, tenho descendência, então meu sobrenome não mente, mas sou brasileiro, nasci em São Paulo, capital. Muita gente me pergunta de onde que um paulistano, de repente, resolveu sair da cidade e fazer agronomia.
mas foi uma escolha, e provavelmente a escolha mais acertada que eu fiz na minha vida. Desde ali saí com 17 anos para fazer faculdade, para morar em Piracicaba, e nunca mais voltei para São Paulo. Aí depois o destino me levou para muitos lugares, inclusive fora do Brasil. Mas são uma daquelas coisas que não tem muita explicação e que a gente só tem a agradecer, porque às vezes o destino joga os dados por você sem você nem saber direito o porquê e te traz aonde me trouxe, aonde eu estou hoje. Pois é, como diz o Paulinho da Viola, não sou eu quem me navega é o mar, não é isso? Mas o importante é o seguinte, quem me navega é o mar, mas é importante você estar ali no mar, né? Outro dia eu falando com o Roberto Rodrigues, ele falou, sorte é o seguinte, sorte é quando você tem uma estação de trem, ele até fez essa analogia, tem uma estação de trem dentro da fazenda dele praticamente, e ele falou, imagina o seguinte, Carlão, sorte você sabe que o trem vai passar lá, mas você não sabe a hora. Então, para você ter sorte para pegar o trem, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá para a estação, você tem que estar lá, né? Então, você tem que estar no jogo. Me conta essa história, como é que foi começar a Case no Brasil, praticamente do zero, como você falou, e depois você teve passagens fora do Brasil. Me conta um pouquinho essa sua trajetória na Case e ilustre também, fique à vontade por ilustrar quais foram os principais momentos de lançamentos, enfim, o que a Case estava fazendo nesses momentos aí. Ela foi, como eu falei, né? A Case começou aqui ali em 96, acho que o período mesmo quando começaram a chegar as máquinas 97, 98. E foi aquilo, ou seja, eu cheguei, de repente a Case estava trazendo essas máquinas importadas, estava começando a colher a colheita de algodão muito forte no Brasil, então trazendo, acho que no meu primeiro ano de trabalho, às vezes eu tive que ir no Porto de Santos para ensinar os estivadores a descarregar 120 colhedoras de algodão, um navio inteiro de colhedora de algodão. Estava vindo aqui para começar a colheita mecanizada da safra de algodão no Brasil, que estava começando. Mesma coisa com pulverizadores autopropelidos, ou seja, era uma quantidade de máquinas de dimensões e tecnologias tão incomuns, tão existentes no mercado brasileiro, que foi muito interessante, porque eu sempre falo, a Case ela tem um papel, para mim, na agricultura brasileira, no desenvolvimento, principalmente do centro-oeste brasileiro, nem falar da parte de cana, onde é também das áreas onde a gente é muito forte, muito importante, porque existia uma fome e a vontade de comer, né? Ou seja, estava começando a se formar essas grandes agroempresas, que na verdade naquela época não eram agroempresas como são hoje, né? Eram fazendas, eram pioneiros do agronegócio, e ao mesmo tempo precisavam desse tipo de máquina nova para conseguir colher em larga escala, aumentar a produtividade. E a Case estava chegando nesse momento. Então foi um match muito, muito interessante. Isso me abriu uma porta, ou seja, realmente, como eu falei, está meio saindo da faculdade perdido, você se encontra num trabalho que você realmente gosta de fazer, e eu acabei seguindo carreira nisso, fiquei no Brasil depois até 2005, meio seguindo na parte de marketing de produto, que foi onde eu comecei toda a minha carreira, e a partir dali eu fui para fora, fui para a Europa, fiquei 3 anos em Londres, na Inglaterra, cuidando um pouco daí da parte ainda agrícola, mas cuidando da Europa, responsável por marketing na Europa. Depois saiu um pouco do segmento agrícola, ou seja, como a gente sabe, a gente fazia, né? A gente é parte do grupo Fiat, embora o grupo Fiat como grupo não exista mais, mas somos parte da família, vamos falar assim. Então entrei no business automotivo, fui para a FCA, né? Fiat Chrysler Automóveis, e ali eu trabalhei quase 5 anos, o que para mim também foi espetacular, foi uma experiência que até hoje eu trago muito forte comigo, que me deu uma outra dimensão. Como é que funciona um outro negócio, um negócio automotivo, uma dinâmica diferente. E eu consegui, daí, quando eu voltei para o Brasil, fiquei 8 anos fora, tá, nessa experiência, trazer uma série de experiências que eu tive no automobilismo para jogar aqui, quando eu voltei para a Iveco, na época de caminhões, depois, quando eu voltei para a Case, ainda no marketing, me permitiu trazer uma série dessas ideias novas que ajudou bastante. Ajudou minha carreira, eu acho que ajudou na Case. Teve uma questão, uma troca bem bacana aí. Muito legal. E agora me fala o seguinte, quando é que a Case, vamos dizer assim, hoje a Case tem quantas plantas? Uma planta aqui em Sorocaba, tem outras plantas. Como é que é hoje o desenho da Case no Brasil e nessa região toda aí? Olha, como fábricas, nós temos uma fábrica aqui em Sorocaba, né, onde fica o quartel-general, vamos falar assim, da Case, que é a nossa fábrica de colheitadeiras. Uhum. Depois a gente tem uma fábrica em Piracicaba, onde fazem toda a parte de colhedoras de cana, colhedoras de café,
pulverizadores e plantadeiras, é tudo feito lá. E temos uma fábrica de Curitiba onde são feitos tratores, tá? Todos os tratores, seja dos Farmal, que são os menores tratores, até os Magnum, que são os maiores que a gente tem fabricado no Brasil, são feitos em Curitiba. E depois temos uma fábrica também em Córdoba, na Argentina, daí mais focada para atender o mercado argentino, porque a legislação argentina também tem requisições específicas de localização, etc. Então, a gente tem uma fábrica também, uma grande fábrica em Córdoba. Temos uma rede de concessionária hoje no Brasil inteiro, praticamente, uma rede que se expandiu enormemente. Estamos ali perto de 150 concessionários hoje, pontos de venda no Brasil inteiro, que cresceu de uma forma, eu diria, espantosa. Ela mais que dobrou nos últimos 10 anos, continua crescendo porque, no final, não adianta eu ter toda a tecnologia, ter os melhores produtos, se eu não tiver um concessionário sólido, próximo ao cliente, que entenda as necessidades dos clientes e consiga rapidamente suportar esse cliente. E hoje, tenho muito orgulho da rede de concessionárias que a gente criou aqui no país, não só no Brasil, mas em toda a região, em toda a América Latina. E o Brasil abastece todos esses outros países? O Brasil exporta? Como é que a partir dessas fábricas o Brasil abastece países como a América Central ou os nossos vizinhos aqui, Paraguai? Sim, sem dúvida. O principal mercado de exportação, obviamente, é a própria Argentina, né? Porque embora a gente tenha uma fábrica lá, nem todos os produtos são fabricados lá. A gente tem um mix entre produtos fabricados nas fábricas do Brasil e que é fabricado na própria Argentina. Depois a gente tem o Paraguai e tem todos esses mercados. Como eu estava comentando com você antes, um dos maiores produtos de exportação que a gente tem são as colhedoras de cana, tá? Hoje, todas as colhedoras de cana vendidas pela Case no mundo inteiro são fabricadas em Piracicaba, fabricadas, desenvolvidas, ou seja, Piracicaba é o polo mundial da Case IH de desenvolvimento de tecnologia e produção de colhedoras de cana e de café. Tudo feito em Piracicaba. Então, esse é um grandíssimo polo de exportação. E, obviamente, que em mercados que tem, vamos falar assim, mercados abertos, como você pegar, por exemplo, um mercado como Chile, Peru, que são mercados mais abertos, a gente faz um sourcing múltiplo, né? Então, eles têm máquinas que vêm exportadas do Brasil, mas também pegam produtos importados de outras fábricas nossas, como Inglaterra, Estados Unidos, Índia. Então, a gente faz um pouco dessa combinação de fábricas, né? De produção. Cris, deixa eu te falar, o nosso programa é rapidinho, viu? Não dá tempo nem da gente... Quando ele começa a esquentar, a gente já tem que acabar ele, viu? E a conversa com você está ótima. E eu queria saber o seguinte, para onde caminha, né, esta agricultura de alta tecnologia? As máquinas hoje têm um desempenho fora de série, quer dizer, são assim, muita tecnologia embarcada. Agora, aproveitando com essa história aqui, o coronavírus deve ter dado uma acelerada também nesse processo de digitalização dos equipamentos. Eu queria saber de você, se você fizesse uma reflexão sobre isso. Olha, a gente tem, obviamente, trabalhado... A Case, como tem um posicionamento de muito vanguarda, né, de muita tecnologia, tal, a gente está sempre olhando para essas tendências e não só se posicionando elas, mas tentando se antecipar a elas e puxar elas, ajudar isso. E onde que a gente vê os principais áreas de desenvolvimento? Acho que a primeira é a questão de performance em si. A gente vai continuar vendo máquinas maiores, máquinas que conseguem trabalhar mais rapidamente, seja mais em velocidade maior, seja com larguras maiores. Por quê? Porque as janelas de plantio e colheita estão cada vez menores. O produtor, cada vez, ele tem uma janela. Hoje, uma colheita no Centro-Oeste, um produtor, ele vai ter 3 semanas, 4 semanas para fazer a colheita dele. E você tem grandes produtores que têm que fazer 50, 100 mil hectares num período tão curto. Plantio é a mesma coisa. Hoje, um produtor, ele sabe que se ele saiu daquela janela de 1 a 2 semanas de plantio, a cada dia ele começa a perder 0,5%, 1% de produtividade. Então, ele coloca isso na ponta do lápis. Então, performance vai ser uma coisa fundamental. A segunda coisa fundamental vai ser eficiência. As margens estão cada vez mais apertadas, como em qualquer negócio. Competitividade com outros mercados produtores, ela é muito forte. Então, o produtor ele tem que ganhar eficiência. Então, a máquina tem que trabalhar mais, custando menos, desperdiçando menos. Então, a eficiência vai ser muito importante. Então, por exemplo, nós estamos lançando, até te dar em primeira mão, nós vamos lançar para a próxima safra uma linha de colheitadeiras nova, que ela tem toda uma tecnologia de inteligência artificial,
nela, é a primeira colheitadeira completamente com esse tipo de tecnologia, que ela se ajusta de acordo com as condições da colheita. Então, o operador não precisa mais ele ficar desacelerando, acelerando, abre côncavo, aumenta a velocidade, ventilador, ou seja, tudo aquele monte de regulagem, a máquina ela vai se regulando usando algoritmos de inteligência artificial, que a gente chama de machine learning, e ela vai automaticamente sempre trabalhando na questão ótima. Então, isso é tecnologia que tem de ponta para aumentar a eficiência de produtores. Especialmente, você vai em regiões onde a mão de obra ela é cada vez mais difícil, que você tem que ficar sempre treinando operadores, você nunca vai ter todos os seus operadores super treinados. Você vai ter algum operador muito bom. Então, o objetivo é que você consiga ter todos os seus operadores, todas as suas máquinas trabalhando no máximo de eficiência sem depender tanto dos operadores. Depois, o terceiro ponto que eu acho fundamental vai ser toda a parte de digitalização e autonomia. Eu acho que elas vêm um pouco juntas. A autonomia, para mim, é uma evolução do que eu acabei de falar, ou seja, a máquina hoje já se ajusta. É óbvio que daqui a um tempo ela vai se autodirigir, não tenho a menor dúvida disso. A tecnologia hoje já está aí. Acho que você comentou ali quando a gente estava conversando em off, mas muita gente viu o trator autônomo que nós trouxemos alguns anos atrás. Esse trator autônomo trabalhou. Hoje nós temos uma frota de tratores autônomos trabalhando em alguns lugares, sempre desenvolvendo a tecnologia, mas não só a tecnologia, vai ser a legislação dos locais vai precisar se desenvolver e avançar para permitir autonomia. Mas que a autonomia vai acontecer, não tem a menor dúvida. Óbvio que entre esse estágio que eu falei de uma máquina que está se autorregulando até uma máquina que vai operar sozinha, vão ter passos. Provavelmente a gente vai começar a ver uma máquina com operador, ela guiando outras máquinas autônomas, ou seja, a figura humana ela vai continuar sempre muito importante, mas ela vai transferindo o seu papel dentro da mecanização. E o último ponto que eu acho importante falar também de todas essas tendências, mais uma vez, é o que a gente fala que a gente chama de servitização. Cada vez mais também, eu acho que o produtor, está acontecendo em outros segmentos, vai acontecer na agricultura, vai querer mais serviços e menos produtos. Ele quer menos dor de cabeça e mais solução. Então, a gente vai começar a ver tendências de pagar por hora, pagar por produtividade, e nós também estamos se estruturando para ser um dos pioneiros nesse tipo de negócio. A palavra que você usou é seletização, é isso? Servitização. É uma palavra que eu acho que ela no dicionário ela não existe, tá, cara? Mas está sendo muito usada, que é esse conceito de servitizar, né? Então, eu paro de vender produto e começo a vender serviços, que é uma coisa até diria muito mais complicada, porque o serviço é uma parceria muito mais forte. O produto, eu tenho que construir ele bem. Óbvio que hoje a gente tem o pós-vendas que é fundamental, mas vender um serviço você tem que estar lá minuto a minuto e entregar ali no final. O que eu acho que cada vez vai ser mais interessante. Vai chegar o momento que vai ser igual as máquinas de café expresso, a gente dá a máquina para você, mas vende as cápsulas. As cápsulas. Eu acho que o conceito é similar. Eu acho que o conceito ele faz sentido. É isso. Obviamente que vai ser com modelos de negócio diferente, mas cada vez mais o produtor ele vai querer ter menos dor de cabeça, ter menos preocupação, ter uma garantia de uma rentabilidade lá na frente e até uma garantia de custo também, entendeu? Ter um custo fixo por safra é muito melhor do que ele ter surpresa. Então, acho que isso tudo vai fazer parte do desenvolvimento aí da mecanização agrícola nos próximos anos. Maravilha, Christian. Olha, a gente tem que encerrar mesmo agora. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão. Quando você está falando aí dessa história aí da autonomia, né? Eu lembrei de um assunto, eu acho que vale a pena até... Eu tenho a seguinte figura, dá a impressão que as máquinas agrícolas daqui a uns dias vai ter dentro do cockpit lá dessas colhedoras imensas, um operador e um cachorro, viu? E o cachorro, o operador, você sabe que a função do operador vai ser dar comida para o cachorro. E a função do cachorro é morder o operador se ele ameaçar colocar a mão em qualquer comando, você entendeu? Nós vamos falar, já está acontecendo isso hoje. Hoje a gente tem que treinar operadores para ele não mexer tanto na máquina, para o sistema, aquele sistema que eu comentei, conseguir ser eficiente. Então, é exatamente isso. Mas, cara, um comentário que eu achei importantíssimo, que a gente não pode esquecer, é que, primeiro, com toda a tecnologia que vai chegar, como eu falei que ela já está chegando, nada substitui o homem, nada substitui o ser humano
e a inteligência do ser humano por trás das operações. Então, acho que isso é fundamental. E segundo, então, o segredo é combinar máquinas robustas com tecnologia de ponta. Maravilha, é isso aí. Muitíssimo obrigado. Esse foi mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio. Christian, super obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado a todos. Obrigado, Carlão. Muito sucesso para você. Um abraço a todo mundo. Maravilha. Fica aí um pouquinho que eu tenho que ainda fazer um fechamento aqui. Eu tenho que falar para o pessoal que está no Facebook para eles, como é que fala? Dar o like, para eles fazerem comentários. E o pessoal que está no YouTube não pode. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é agora. Se inscreve no canal, aperte o sininho aí para você receber todas as nossas notificações. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Deixe os seus comentários, deixe o seu like. E se você estiver na audiência qualificada nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado. Foi mais um Fala Carlão na prateleira de cima. E a gente vai ficando por aqui. Eu vejo todos vocês no nosso próximo vídeo.